Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em algumas versões diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Estamos no mês missionário. Conforme nós já havíamos comentado aqui, nas igrejas batistas, nós temos uma cláusula que rege, que mês de abril e mês de setembro seria o mês missionário. Não que os outros meses do ano, ou não que outros momentos da nossa vida, nós não devamos saber, conhecer, falar, entender de missões. Pelo contrário, quando nós especificamos uma data, quando nós especificamos um mês, é porque nós temos que trazer à memória, é isso que Jesus fala e diz acerca da ceia: fazei isso em memória de mim, porque Deus sabe que você e eu temos uma memória fraca. A nossa memória não é uma memória de elefante. Com o passar do tempo, nós vamos esquecendo das coisas. Ou você vai dizer para mim que você sabe a roupa que o teu cônjuge estava usando no dia que ele te pediu em namoro. Você vai... Se foi ontem, ok. Mas se já passou algum tempo, não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o mês, não sabe a roupa, não sabe nada. E tem alguns que ainda tiram a aliança para ver a data do casamento na aliança. Então nós temos uma memória que não é confiável. Logo, Jesus então ele diz: fazei isso em memória de mim. Por esse motivo nós separamos meses para poder trazer à tona determinadas temáticas, para que não caia no esquecimento. A ideia é essa. E quando nós lemos Atos capítulo 1, verso de número 8, nós estamos no momento histórico da humanidade, no momento histórico da cristandade. E quando eu falo cristandade, eu estou falando do coletivo de cristãos. O coletivo de cristãos ao redor do mundo. Então, o momento histórico para a humanidade, bem como o momento histórico para a cristandade. E por que é um momento histórico? Porque Jesus, em Atos 1, está nos momentos finais para ser assunto ao céu. Então, Jesus está dando as últimas recomendações. E o que acontece antes disso é o fato de Jesus ter ressuscitado. Antes disso, o fato de Jesus ter sido crucificado. Antes disso, o fato de Jesus ter sido condenado, chicoteado. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele é o Agnus Dei. Em outras palavras ainda, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se sacrifica, ressuscita, é justamente para cumprir o plano primordial de Deus na terra. Qual que é o propósito primordial de Deus na terra? O propósito primordial de Deus é salvar a humanidade, é salvar a raça humana. Nós vimos aqui quarta-feira passada, eu falei com os irmãos, trouxe um tema: fé na igreja, vírgula, mas, vírgula, que igreja? Porque quando falamos de igreja, nós temos que fazer uma pergunta: que igreja? Então, fé em que tipo de igreja? E quando nós trouxemos essa reflexão, quando eu falei com os irmãos acerca disso, eu falei um pouquinho sobre o propósito primordial de Deus, falei sobre o fracasso de Israel, falei qual era o propósito primordial de Deus, e o propósito primordial de Deus é justamente resgatar a raça humana. Falei que a igreja é o elemento pela qual Deus usa para continuar salvando a raça humana. E aí então nós vimos algumas características dessa igreja que deve dar continuidade ao processo salvífico de Jesus na terra. É aí que entra Atos, capítulo de número 1 e verso de número 8, porque Jesus justamente está agora demonstrando o seu corpo, a sua igreja, e acredito que é
aqui a diferença entre Atos dos outros evangelhos, porque quando eu falo de Atos, Atos também é um evangelho, fala de um livro evangelístico, fala de um momento evangelístico, só que ele é diferente de Mateus, ele é diferente de Marcos, de Lucas e de João. E por que que Atos ele é diferente de Mateus, Marcos, Lucas e João? Simples, porque Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar do cabeça da igreja, vai falar do Cristo, vai falar da história do Cristo, vai falar de como ele nasceu, como ele viveu, o que ele pregou, quem ele curou, o que ele fez, vai falar das profecias do Velho Testamento sendo cumprida nele. Então os evangelhos falam do cabeça, fala de Jesus. Atos dos Apóstolos não vai deixar de falar de Jesus, mas vai falar de Jesus por meio do seu corpo, da igreja. A igreja é o corpo do Cristo que continua ativo para cumprir o propósito primordial de Deus. Neste sentido, eu entendo que missões ele é um esforço. Eu entendo que missões não só é um esforço, mas é um esforço contínuo, permanente. Por esse motivo, meu irmão, tira da tua cabeça a ideia de que você irá fazer missões se você for para Mato Grosso do Sul com o pastor Ramon Naamai. Tira da tua cabeça que se você for para a África, você fará missões. Como missões é um esforço contínuo, permanente, logo nós não iremos fazer missões, nós estamos em missões. 24 horas do nosso dia é missionário, 24 horas do nosso dia é voltado para missões. Logo todo o seu traslado de ida e volta para o seu serviço, para a faculdade, para a sua casa, tudo isso é um mecanismo para que você possa propagar o evangelho do reino de Deus, e assim você possa tentar ganhar alguns. Missões é isso. Só que quando olhamos para Atos 1:8, Jesus ele dá mais um nome à igreja. Porque quando falamos de igreja nós temos muitos nomes, inclusive na quarta-feira passada nós falamos de algum dos títulos, de algum dos nomes da igreja. Só que Jesus agora em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus, ele vai falar novamente e vai dar mais um nome à igreja, e ele diz assim no verso de número 8, capítulo 1, e sereis as minhas testemunhas. A igreja tem muitos nomes, muitos títulos, muitos arquétipos, muitos tipos. Ela é representada de diversas formas. Mas Jesus agora introduz mais um. Vós sereis as minhas testemunhas. Então Jesus chama os discípulos, a igreja, de testemunha. E quem é a testemunha, senão aqueles que presenciaram um fato? E quando falo fato, eu estou falando de algo que aconteceu. Por isso é ilógico nós dizermos assim, baseado em fatos reais. E por que é ilógico falar baseados em fatos reais? Porque tudo aquilo que é real é um fato. E tudo aquilo que é fato aconteceu, logo é real. Então há uma redundância nessa nossa frase. É desnecessário, se é fato, é real. Então quem são as testemunhas? A testemunha é aquele que presenciou um fato. A testemunha é aquele que ouviu diretamente, e justamente porque ouviu, e justamente porque presenciou, tem a capacidade de replicar isso com detalhes. Isso é testemunha. Quem são as testemunhas? As testemunhas são aquelas que falam da justiça. Quem são as testemunhas? As testemunhas são aquelas que comprovam que aquele fato, ele é verdadeiro. Ele é fidedigno. Em outras palavras, quando Jesus vira para a igreja, quando Jesus vira para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, e diz, e vós sereis as minhas testemunhas, Jesus está querendo dizer assim, ei, deixa eu falar uma coisa para você, porque está chegando o trem aí, eu preciso partir, mas é o seguinte, presta atenção numa coisa, vocês são os únicos que viram eu ressuscitar. Vocês
são os únicos nesse contexto que ouviram as minhas palavras de justiça. E porque vocês ouviram as minhas palavras de justiça, dentro de vocês roja, está emergindo, está crescendo, apareceu rios de água viva, está fluindo dentro de vocês. Vocês que me viram fazer e ouviram tudo o que eu falei, vocês não só viram e vocês não só ouviram, mas vocês experimentaram, porque hoje vocês não são mais aquelas pessoas de antigamente, amargurada, depressiva, tristonha, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de desejo de vingança. Vocês não são mais assim. Vocês testemunharam que eu tenho poder de mudar a vida das pessoas. É isso que Jesus está falando para esse povo. Quando Jesus diz que eles serão testemunhas, e claro, se eles são discípulos de igreja, nós também. Em outras palavras, o que Cristo falou, aqueles discípulos, aqueles nossos irmãos daquela época, bateu lá e chega até cada um de nós. Então, quem você é, querido? Você é o que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é testemunha do Cristo. É isso que você é. Você é a testemunha da ressurreição do Cristo. A maior prova de que Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos, de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é que eu não sou mais aquele homem de antigamente. Não roubo mais. Eu não assassino mais. Eu não faço mais aqueles atos errados. Eu sou um homem transformado, lavado e remido e regenerado no sangue do Cordeiro. Esse sou agora. E você é por causa de quem? Por causa do Cristo. Só Cristo pode mudar a vida de uma pessoa. Só Cristo. E esses discípulos, eles carregam consigo uma responsabilidade. Não é porque eu sou testemunha que eu vou ficar no bem bom, que eu vou ser um telespectador, que eu vou ficar sentado no banco de uma igreja, porque esse não é o propósito primordial de Deus na terra. Você ficar sentado dentro de uma igreja, isso não é igreja, irmãos. Eu volto a dizer para os irmãos que igreja é um forte militar, onde você é um soldado do exército do leão da tribo de Judá. Ele é o general e você é um soldado. Aqui nós viemos para nos alimentar, nos curar, nos abraçar, comungar. A nossa guerra está lá fora. A igreja manifesta o poder de Deus lá fora. Logo, esses discípulos, essas testemunhas, eles possuem uma responsabilidade. A responsabilidade de falar o que ouviu. O que é que você tem ouvido de quarta-feira, de domingo, no Legacy, no Rockets, no Shine? O que é que você tem ouvido no podcast, no YouTube? O que é que você tem ouvido que é de Deus? Se você tem ouvido, você já não é mais inocente, você tem que replicar isso. A responsabilidade de relatar o que viu, a responsabilidade de replicar na vida de outros a transformação que aconteceu na tua vida, a responsabilidade de propagar o que você aprendeu. Se você aprendeu de Deus, você tem que propagar isso e replicar isso. Então, quem somos? Testemunhas na linguagem do Cristo. É isso que a igreja é. Na linguagem de Paulo, ele já diz que nós, aderindo à teologia de Jesus, ele aprofunda um pouco mais. E ele escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 2, ele diz que nós somos as cartas vivas de Deus. E assim Paulo escreve: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens no ônibus, no metrô, no trem, no Uber, na rua, no comércio, no mercado, por onde você for, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Logo, abro parênteses, estão fazendo leitura de você, ministrada por nós e escrita, não com tinta do pastor Rodrigo, não com tinta da Lagoinha, mas com o dedo, com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Você é um livro aberto, e estão fazendo leitura de você.
quando olham para você, estão fazendo uma leitura de você. E que responsabilidade ainda poderíamos citar? A responsabilidade de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele faz parte do propósito primordial de Deus. O problema é que nós temos uma pseudo-crença acerca do Evangelho. Suponhamos que isso aqui fosse uma aula teológica, ou suponhamos que eu estivesse na sua casa e eu pudesse bater um papo mais aberto, mais descontraído com você, e eu chegasse em você, irmão, fala para mim, qual é a sua definição de Evangelho, o que você entende de Evangelho, e oxalá que a igreja no Brasil, e oxalá que a igreja ao redor do mundo, e oxalá, quem dera que Lagoinha, São Miguel Paulista pudesse entender o que Paulo entendeu acerca do Evangelho e como Paulo entendia o Evangelho. Romanos capítulo de número 1, verso de número 16, porque eu não tenho vergonha do Evangelho, disse Paulo. E por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Porque o Evangelho, ele não é dedução, o Evangelho não é intuição, o Evangelho não é achismo, o Evangelho não está escrito nas estrelas, o Evangelho não faz parte de horóscopo, o Evangelho não é simplesmente uma emoção, o Evangelho é, disse Paulo, o poder de Deus para a transformação, para a salvação. Isso é o Evangelho. Logo, quando Paulo diz sobre poder, a palavra usada por Paulo aqui é dunamis, que deu origem à palavra dinamite. A palavra dunamis é poder no grego. Logo, quando Paulo diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus, ele está dizendo, o Evangelho, ele é a bomba de Deus. Quando o Evangelho, ele é pregado, os demônios têm que bater em retirada, sim. Quando o Evangelho é pregado, há um confronto na mente, pois se não houver confronto na mente, não é Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, ele te instiga a mudar, ele te instiga a ser um marido melhor, um homem melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, um aluno melhor. Se não há mudança, não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, disse Paulo. Logo, quando se prega o Evangelho genuíno, o inferno, o mundo espiritual e também este real, ele é bombardeado com a verdade. E essa verdade tem nome: Jesus. Porém, a pergunta agora é: onde é que devemos continuar o propósito primordial de Deus, propagar, ser testemunha, ser igreja? Onde é que devemos ser? Para quem devemos falar? E segundo Jesus, em Mateus capítulo de número 28, e verso de número 19, Jesus diz que devemos ser igreja testemunha a todas as nações. Segundo Marcos, capítulo de número 16, e verso de número 15, Jesus então vem e diz que devemos ser igreja e que devemos ser testemunha a toda criatura. Quando vamos para Paulinho, meu amigo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e verso de número 2, Paulinho já disse que você tem que ser igreja, e você tem que pregar esse evangelho e ser testemunha em tempo e fora de tempo. E quando nós voltamos para Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus ele fala e demonstra por onde é que você deve começar a ser testemunha. Então Jesus diz, você tem que começar por Jerusalém, Judeia e Samaria. É por aí que você tem que começar. E eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz. Porque quando a pessoa ela é muito específica no que ela fala, alguma coisa tem por detrás. Eu aprendi que por detrás de cada fala existe uma voz. Então, quando alguém fala algo, nem sempre aquele algo que é falado é a verdade, é o que a pessoa sente dentro dela mesma. Então, por trás da fala, sempre existe uma voz. E Jesus ele é muito específico em citar essas regiões, Jerusalém, Judeia e Samaria. E a pergunta é, por que Jesus ele cita essas regiões? A começar da Judeia, Judeia é como se fosse o estado de São Paulo. Judeia, dentro dela tinha vários municípios, como São Paulo estado, tem vários municípios, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Caraguá, São Sebastião, Santos e assim vai, a própria capital de São Paulo, tudo isso faz parte de São Paulo. Judeia era assim.
Era uma região cheia de municípios. E aí então Jesus separa 2 municípios: Jerusalém e Samaria. E se nós olhássemos, talvez com o olho do IBGE, e tentássemos olhar as civilizações ou as cidades ao redor de Jerusalém e Samaria, talvez encontraríamos cidades melhores do que Jerusalém e Samaria, com índices sociais menos catastróficos do que Samaria e Jerusalém. Entretanto, Cristo, ele faz questão de citar Jerusalém e Samaria. Pergunta: por quê? Por que Jesus citou só as 2? E acredito que a resposta esteja na boca do profeta Ezequiel, mais especificamente no capítulo de número 23 e no verso de número 1. Então Deus usa a boca do profeta e assim diz em Ezequiel 23, 1: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, a sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Ao tentar conectar Ezequiel 23 com Atos 1:8, acredito que Deus está mostrando 2 coisas. A primeira: existem civilizações, comunidades, povos, etnia, raça, tribo, língua, nação, que são abusadas por outros povos, que se julgam superiores. E acredito que Jesus, e também o profeta Ezequiel, sendo porta-voz de Deus, está dizendo: existem povos, raça, tribo, língua, nação, pessoas, cidadelas, que estão trocando Deus por coisas, e transformando coisas em Deus, colocando esses supostos deuses no lugar de Deus. É o que aconteceu com Jerusalém e o que aconteceu com Samaria. Samaria, uma grande cidade fortificada, cheia de muros. Ela era a capital do reino do norte. Presta atenção, Israel se dividiu. Tenta imaginar o Brasil se dividir em 2 partes. Israel ficou separado em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. A capital do reino do norte era Samaria, fundada por Onri. Sempre foi uma cidade idólatra, adoradora dos deuses egípcios e assírios. Em 1 Reis, capítulo 16, e verso de número 32, nós vamos ver que um novo Deus é introduzido em Samaria. Acabe, emerge um altar e vem um novo Deus para Samaria. Em 722 a.C., nós temos a Assíria invadindo a Samaria e destruindo a Samaria. Quando a Assíria invadiu e destruiu, parte dos judeus foram levados, que moravam em Samaria. Outra parte ficou. Os assírios trouxeram o seu povo para aquela região. E aí então os judeus se miscigenaram. Não ficaram mais judeus puros. Daí a ideia de João 4, quando a samaritana disse para Jesus: nós somos samaritanos, vocês judeus. Vocês acreditam que lá é o culto, aqui nós acreditamos outra coisa. Como é que você, sendo judeu, fala comigo? Os samaritanos eram tidos pelo Israel como cães, escória. Jerusalém não é diferente. Era chamada de Salém no período de Melquisedeque. Na invasão de Moisés da terra prometida, existia um povo, o povo Jebuseu. O povo Jebuseu fazia parte de Jebus, que era Jerusalém. Quem toma Jerusalém para Israel é Davi, e ela foi infiel tão quanto Samaria, aderindo aos deuses assírios e também babilônicos. Do mesmo jeito que Samaria, agora Nabucodonosor da Babilônia invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e depois dessa destruição, cerca de 40 vezes Jerusalém foi construída e destruída.
40 vezes. O que Jesus quer dizer então quando ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Judeia, Jerusalém e Samaria? O que Jesus está querendo dizer é que nós, a igreja do Senhor, seremos testemunhas contra os povos que são escravizados do pecado. Nós seremos testemunhas contra aqueles povos que estão escravizados em superstições, comunidades, reinos, tribos que estão escravizados em rituais e religiosidade, cristãos que estão presos dentro dos grilhões da religiosidade, porque eu já disse aos irmãos que não é somente o pecado que aprisiona, o diabo que aprisiona, a igreja também prende, a religião também prende. Jesus veio libertar, inclusive, dos grilhões da religiosidade. Quando nós somos as testemunhas, os discípulos, a igreja do Senhor, nós vamos correr atrás daqueles que foram alvos de zombaria, de escárnio, aqueles que são jogados à deriva, que ninguém vê, que ninguém quer abraçar, que ninguém quer ir, que ninguém quer conversar, aqueles que são alvo de segregação, aqueles que são abusados, que são segregados. Samaria e Jerusalém é a representatividade de todos esses povos, raça, tribo e nação. Entretanto, Samaria e Jerusalém também são a representatividade de todos os que estão perto. Porque quando olhamos para Jesus falando sobre Samaria e Jerusalém, Jesus demonstrou para os discípulos que eles não precisavam começar pela África. Eles poderiam começar por cidades que estão próximas. E às vezes aquele que está escravizado no pecado, na superstição, na religiosidade, na fé desconfigurada e desvirtuada, às vezes esse está morando dentro da sua casa com você. Aquele que está dentro da sua casa com você, que tem uma fé não canalizada, porque entenda uma coisa, irmão, os adoradores daqueles que seguem os princípios de Buda, eles têm fé. Aqueles que seguem os princípios de Maomé, eles têm fé. Todos os que seguem uma religião têm fé. O Deus que não é o verdadeiro. A fé, ela tem que ser canalizada em Jesus. Qual é o papel da igreja? Quem tem fé, canalizar a fé para o Deus certo. Você vai chegar na Índia, onde existe mais de 33 milhões de deuses, e falar que esse povo não tem fé? Eles têm fé. Eles acreditam em alguma coisa, confiam piamente que aquilo é uma verdade. Eu só tenho que canalizar essa fé agora a Jesus. O Jesus é o caminho. Isso é conversão. Ela saiu daquela fé e chegou na fé verdadeira, chamada Jesus Cristo. Tem fé. A igreja tem que canalizar essa fé. E Samaria e Jerusalém, por estar perto, pode ser a pessoa que está ao teu lado agora. Jerusalém e Samaria são aqueles que estão perto. É por isso que eu oro, irmãos. Oro para que você e eu sejamos essa igreja que continua o propósito primordial do Cristo na terra. Lembrando de Oolá e lembrando de Oolibá. Existem muitas Oolás e muitas Oolibás. Existem muitos ainda. Por onde você andar, você vai ver seres humanos, pessoas perdidas, encharcadas nas suas próprias superstições, crendices, amarradas nesses grilhões. E eu e você somos aqueles que vão continuar, nós somos aqueles que vão dar continuidade àquilo que Cristo começou. Então, não hesite. Quando Deus preparar o momento, abra a tua boca. A Bíblia diz assim, abra a tua boca que eu encherei. Só que para encher, para falar, é necessário você ler. É necessário você conhecer. Por isso eu oro para que Lagoinha São Miguel Paulista venha a ser esta igreja. Testemunha, transformada, povo renovado. Povo lavado, remido, povo mudado, povo diferente. Eu oro para que essa igreja faça história por onde ela passar, que você faça história por onde você passar.
É para isso que eu oro. Que Deus nos abençoe.